Lá em Brasília, o Ministério Público Federal abriu uma representação contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, após uma fala dele hoje à tarde na Câmara Federal. O Nicolas, ele fez uso de uma peruca, ironizando o argumento de que, como homem, não pode falar sobre a situação das mulheres por não ser o seu lugar de fala. Ele prosseguiu falando que as mulheres estariam perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. A fala foi considerada uma ofensa contra as pessoas trans que se identificam com o gênero feminino. O deputado federal eleito por Minas Gerais passou a se referir a si mesmo como deputada Nicole e afirmou que os homens trans, ou seja, as pessoas que nasceram homens e agora se identificam com o gênero feminino, são a verdadeira ameaça às mulheres. Mais tarde, ainda na Câmara, o deputado voltou a atacar os opositores que criticaram a fala dele na tribuna. A gente tem uma fala do deputado, vamos ouvir. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher. Deputada Nicole, ela disse que iria pedir a cassação do meu mandato e ela somente está reforçando o que eu disse. Eu disse que ou você concorda com eles, ou caso contrário você se torna um transfóbico ou homofóbico. O que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço para algo que é um fato. E foram fatos que eu disse. Pois é, além da representação que foi aberta pelo MPF, houve reação entre os parlamentares da casa a favor e também contra Nicolas. A deputada Tabata Amaral, por exemplo, do PSB de São Paulo, disse que entraria com pedido de cassação do mandato do deputado federal. A gente vê muita coisa em Brasília, né? Inclusive, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, postou a respeito disso e veio falando que o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Então, como a gente disse, houve ali quem se identificasse com o discurso dele, mas também houveram pessoas que não se identificaram e viralizou nas redes sociais, discordaram completamente desse discurso, né? Pois é, uma fala bastante polêmica. Ele ainda não veio a público pedir desculpas. Na rede social dele, ele apenas tentou justificar, porque hoje fala-se muito sobre o lugar de fala, né? Ou seja, se eu sou mulher, eu tenho o lugar de fala por ser mulher, um homem não pode falar no meu lugar porque ele não tem esse lugar de fala. É uma expressão que é muito utilizada hoje em dia. As pessoas que concordam com essa frase, ao ele usar a peruca e dizer que já que ele era homem, ele não poderia estar no lugar de fala, ele colocou uma peruca e ali falou que ele se sentia uma mulher, porque tem pessoas que são homens, mas se identificam como mulheres, e aí, portanto, ele iria falar dessa questão, fez toda uma ironia. Para muita gente, isso foi visto como uma fala transfóbica contra essas pessoas, de fato, que são do sexo masculino, mas se identificam como mulheres. Independente da polêmica, e aqui sem fazer juízo de valor, a gente sabe que hoje, até no mundo esportivo, muitas mulheres trans, né, que são homens biológicos, mas que passam por um processo ali de mudança de sexo, mas a genética não muda. Então acaba que esses homens, essas mulheres são mais fortes fisicamente que as mulheres propriamente ditas, né? Então existe toda uma polêmica, até a comunidade internacional se discute muito isso e vai dar muita discussão ainda na Câmara dos Deputados, porque houve todo esse movimento pedindo a cassação de Nicolas Ferreira. Não sei se seria o caso para uma cassação, de repente uma retratação, o Conselho de Ética investigar melhor a situação, até porque os deputados, os parlamentares, eles são invioláveis civil e penalmente, eles têm esse direito de falar, mas que vai haver uma briga e um rebuliço muito forte ainda em cima dessa questão lá em Brasília ao longo dessa semana, isso não tenha dúvidas, e a gente vai estar aqui na cobertura para saber o que vai acontecer, tanto dessa representação feita pelo MPF, quanto também desses pedidos de cassação que foram feitos aí pelos pares dele ali na Câmara dos Deputados. Independente de qualquer coisa, a gente tem que tratar sempre com respeito e com decoro na nossa profissão, né? Seja aqui numa empresa privada ou também lá em Brasília, que é a nossa casa legislativa.